Ok, então, boa tarde, pessoal, mais uma vez. Obrigada pela presença de vocês. Hoje, que nós temos a nossa continuação no texto 12, o currículo do Espírito Santo, e hoje Jesus vai nos trazer, então, uma diferenciação, que ele traz o subtítulo 5, aqui na página 238, que é o currículo são, e ele faz uma diferenciação entre o currículo do ego, que é o nosso aqui, e o do Espírito Santo. E Jesus, como a gente até pode chamar ele do maior psicólogo do mundo, o que ele nos traz hoje é novamente um ensinamento que, se for visto por um leigo, for lido pela primeira vez, sem a gente já saber da história da separação de Deus, da mente, que é a nossa realidade que está fora do corpo, fora do espaço e do tempo, não tem como compreender esse texto de hoje. Por isso que, à medida que a gente vai lendo, vou fazer uns comparativos, a ideia, a nossa crença da separação para trazer um entendimento mais fácil do que Jesus está nos ensinando hoje. E antes da gente iniciar, então, só vamos fazer a nossa entrega desse momento, dessa hora de estudos. A gente dá uma pausada, isso para conseguir se concentrar e colocar toda a nossa atenção na nossa meta, que é de colocar a nossa capacidade de aprendizagem ao Espírito Santo. Que ele seja o nosso professor para essa hora de estudo aqui. Então, colocando isso na forma de nossa meta, nós estamos prontos para iniciarmos essa nossa leitura desse subtítulo 5 do capítulo 12, que, como eu comentei na página 238. E Jesus, ele inicia falando que só o amor é forte porque não é dividido. Então, qualquer outro sentimento, o ódio, a raiva, a individualidade, tudo que é divisão, tudo que não alcança o todo é fraco. Então, nesse sentido, só o amor que pode ser forte. E o forte não ataca porque não vê nenhuma necessidade de fazê-lo. Então, só o que é fraco ataca. Só o medo ataca. E tudo que vem do medo é que ataca. O que vem do amor não tem necessidade nenhuma de atacar, porque ele já é forte. Então, não há nada a temer. Então, o medo, sim. O sistema do ego, sim. Eles que precisam atacar porque se veem fracos. Antes que a ideia do ataque possa entrar em tua mente, é preciso que tenhas te percebido fraco. Então, o ataque só surgiu na nossa mentalidade porque antes do ataque surgir na nossa mentalidade, nós nos vimos fracos. Como que a gente se viu fraco? Porque a gente se viu fora da ausência do amor íntegro de Deus. Quando nós pensamos separação, nós, para poder seguir essa linha de pensamento do que daria essa separação, quando a curiosidade bateu nisso, nós automaticamente, para seguir essa nova experiência, esquecemos da integridade do amor que nós éramos. E ao nos darmos conta de que não estávamos mais na integridade, a gente se sentiu fraco. E por se sentir fraco, aí sim a ideia de ataque entrou. Então, toda a insanidade, toda a luta, todo esse duelo de opostos surgiu na nossa mente no instante que a gente se sentiu fraco. Aí veio por necessidade, para defesa. Porque no amor, na integridade, não há o que defender, porque tudo é amor. Então não há oposição. Se tudo é o mesmo, defender do que se não existe nada mais?
Mas o fraco, ele sabe que existe algo a mais. E aí que entrou, então, pela primeira vez, a ideia de ataque. Como atacaste a ti mesmo e acreditaste que o ataque foi eficaz, contemplas a ti mesmo como enfraquecido. Então, em que sentido que Jesus está dizendo que eu me ataquei a mim mesmo? Eu ataquei a integridade do meu ser no céu quando pensei em separação. Quando eu decidi ser algo diferente do todo, mesmo que seja só na percepção, mesmo que seja só na consciência, porque na realidade isso é impossível. Mas na consciência, eu ataquei o meu ser, eu ataquei o Cristo. Eu ataquei aquele ser que Deus criou. Por quê? Porque Deus o criou íntegro e agora eu me vi enfraquecido, porque me vi uma parte apenas disso. Estava consciente agora só de uma parte do Cristo e não mais de todo o Cristo. Então, nesse sentido, eu ataquei a mim mesmo e ainda por cima acreditei que o ataque, esse ataque que eu fiz ao meu ser foi ele que me enfraqueceu, porque agora sou menos que a integridade. Então, o ataque ao meu ser funcionou. No sentido, o ataque trouxe aquilo que ele era para trazer. Ele trouxe enfraquecimento. Não mais percebendo os teus irmãos como teus iguais e considerando-te mais fraco, tentas igualar a situação que fizeste. Então, agora, se eu me vi já enfraquecida, porque eu só tenho consciência de um ser, e eu acredito que esse ser é menos que os outros seres que eu vejo, porque eu não vejo mais meus irmãos como meus iguais, como é que eu posso, então, igualar? Então, eu vou igualar no menos. E como é que eu vou fazer isso? Vou atacar eles também. Porque o ataque funcionou comigo. Funcionou para me fazer fraco. Se eu sou fraco e eu quero eles no mesmo jeito que a mim, eu não quero eles acima de mim, eu vou atacar eles. Então, eles também vão ser, o ataque vai funcionar para eles também, vai enfraquecer eles também. É isso que está no inconsciente de todos nós que estamos aqui numa experiência de um corpo. Mesmo que conscientemente a gente diga, não, eu nunca pensei assim. Jesus, que está já do lado de fora, que enxerga todos os pensamentos que já tivemos e todo o propósito, ele sabe que é exatamente assim. Nós tentamos igualar-se aos nossos irmãos, a quem a gente se acha mais enfraquecido, nós achamos que eles têm algo que eu não tenho, e para igualar isso novamente, eu preciso tirar deles, e para tirar eu os ataco. Então, esta é a razão do ódio entre irmãos, essa razão do conflito, essa razão de, mesmo inconscientemente, a gente fazer de tudo para que haja conflito, para que o outro nos odeie, porque inconscientemente nós queremos igualar ele na mesma fraqueza na qual eu me acho, porque daí eu vou me sentir melhor, porque daí eu não vou ser o último, aí eu estou entre iguais. Usas o ataque para isso, porque acreditas que o ataque teve sucesso em enfraquecer-te. Então, como eu falei, o ataque teve sucesso para me enfraquecer lá na integridade do céu, o ataque me enfraqueceu no momento que eu pensei em separação e a minha consciência foi para individualidade e ela já não ficou mais consciente do todo, então funcionou. Então vai funcionar contra meu irmão também. Aí que eu vou achar a igualdade. É isso que o ego tem nos ensinado. E é por isso aqui no segundo parágrafo, é por isso que o reconhecimento da tua própria invulnerabilidade é tão importante para a restauração da tua sanidade. Então, o que é a invulnerabilidade? Eu ainda sou como Deus me criou. Então, nós precisamos saber do que o Espírito Santo tem guardado para nós, essa memória que é impossível romper-se de Deus, é impossível separar-se de Deus, porque Deus é a única fonte da vida. Mesmo eu pensando separação, esse ser que não está mais consciente de Deus, porque ele pensou separação e acreditou nisso,
para pensar e acreditar nisso, ele usa do poder de Deus, porque não tem outro poder. Então, se ele usa o poder de Deus, ele ainda está em Deus. Ora, se ainda estou em Deus, eu ainda sou como Deus me criou. Então, esta é a invulnerabilidade. Então, tudo mais que eu pensei não teve efeito nenhum se eu acreditar na invulnerabilidade que o Espírito Santo prova A por B que nós ainda temos. Pois se aceitas a tua invulnerabilidade, estás reconhecendo que o ataque não tem efeito. Então, se eu aceito que eu ainda faço parte de Deus e que ainda, como parte de Deus, eu sou o mesmo que Deus é, eu tenho as mesmas características, então eu também sou invulnerável, tal como Deus é. Se eu aceito isso, então, se eu sou invulnerável, então os meus ataques, aquilo que há pouco eu falei que a gente fez na memória, na mente, mesmo que isso esteja inconsciente, todos pensam assim, isso não teve efeito, porque não conseguiu acabar com a invulnerabilidade de Deus. E se não acabou com a de Deus, não acabou com a nossa. Embora tenhas atacado a ti mesmo, estarás demonstrando que nada aconteceu realmente. Então, embora realmente eu tenha pensado separação, e fato é que a minha consciência acredita nisso, mas nem por isso isso é real. Isso ainda é só uma viagem de consciência, não é um fato real. Portanto, ao atacares, tu nada fizeste. Então, se eu ainda sou invulnerável, apesar de toda a minha crença, na verdade, eu nada fiz. Na verdade, eu não ataquei. Eu pensei que ataquei, eu acreditei no que eu pensei, mas atacar mesmo, atacar de fato, me separar de Deus, eu não fiz. Então, não houve ataque. Se eu não separei, obviamente que não houve ataque. Uma vez que tiveres reconhecido isso, já não verás qualquer sentido no ataque, pois ele obviamente não funciona e não pode proteger-te. Então, na verdade, se eu nem sequer ataquei a Deus, não perdeu a graça também atacar o meu irmão, porque não funcionou nem contra Deus, não vai funcionar contra meu irmão. Então, o ataque se torna total, a ideia do ataque, que era tão atrativo no sistema do ego, perde a sua atração, porque não, ele não faz nada. No máximo, ele nos fere a nós mesmos. Mas o ataque, então, ele perde o efeito atrativo que ele tinha na nossa mente. Entretanto, o reconhecimento da tua invulnerabilidade tem mais do que um valor negativo. Não é só porque agora eu não vejo mais efeito no ataque. Ele tem um outro poder, ele tem um outro efeito também, um efeito positivo, um efeito do bem. Se os teus ataques a ti mesmo fracassaram no sentido de enfraquecer-te, ainda és forte. Esse é o lado positivo. Então, no negativo, o ataque não funciona. No positivo, se eu não ataquei, se eu não ataquei meu ser íntegro, então eu ainda sou íntegro. Se eu ainda sou íntegro, eu ainda sou forte. Então, por que ter medo? Por que acreditar que sou menos ainda que meus irmãos, se na verdade todo o poder de Deus ainda está em mim? Se eu ainda sou forte. Então, não tens, portanto, nenhuma necessidade de igualar a situação para estabelecer a tua força. E nessa força, nessa igual, porque no forte eu já vejo meus irmãos como iguais, porque eles também, como não foram atacados, estão na mesma situação. E aí o igualar está no amor, está na força do amor de Deus. A Isabela levantou a mão? Oi, então tá dizendo aí que quando eu não ataco meu irmão, eu sou forte, é isso? Exato, mas lembre-se que é na mente, Sim, né? Exato, mas quando eu não ataco, sabendo por que eu não ataco. Porque entendi. se eu estou no ego e não ataco, então é fuga. Mas se eu não ataco, porque eu sei que o ataque não funciona, porque na verdade não há razão de eu atacar, porque eu ainda
estou na integridade de Deus, então, se eu ainda tenho tudo, não há mais razão de atacar. Mesmo que no sonho aqui, aparentemente, pareça que tenha, mas na minha mente não verei mais modo de atacar. E é o ataque que nos enfraquece. Entendi, obrigada. E se eu não vou atacar, eu estou totalmente alinhada ao sistema e à força de Deus, ao sistema de pensamento do Espírito Santo de Deus. Então, como diria naquele filme, a força vai conosco. Mas quando a gente tem consciente o porquê do não ataque, porque meu irmão ainda é o Cristo, assim como eu. E um Cristo, ele é íntegro, ele não precisa atacar outro. Então eu posso olhar esse sonho, reconhecer as coisas daqui, mas na mente eu não ataco. E isso nos torna fortes. Isso possibilita que os milagres do Espírito Santo corrijam a situação aqui que aparentemente ainda tem ensaiozinhos de ataque, muito melhor do que eu faria através do ataque, eu com o ego. Continuando aqui no 3, nunca vais reconhecer a total inutilidade do ataque, a não ser reconhecendo que o teu ataque a ti mesmo não tem efeitos. Então, enquanto eu não acreditar que a ideia de separação de Deus não teve efeitos e que não é verdadeiro o que a minha consciência me diz, porque a minha consciência está limitada. Mas isso não significa que meu ser é limitado. Meu ser ainda é tão ilimitado quanto o próprio Deus é, o quanto Cristo é. Apenas a minha consciência do meu ser ainda não é íntegra. A consciência ainda está separada. Mas enquanto, então, eu não reconhecer essa inutilidade do ataque, o que é isso? Então, a viagem que eu fiz de consciência separada não atacou o meu ser. Enquanto eu não acreditar fortemente nisso, que o meu ser ainda é o Cristo, e se ele ainda é o Cristo, ele é total, ele é o Filho de Deus, ele é o único Filho de Deus, todos os irmãos estão nisso. Enquanto eu não acreditar nisso, eu ainda vou sofrer efeitos dos ataques, mas no momento que eu aceitar isso, os ataques que eu fiz a mim mesmo, pensando separação e projetando papéis para todo mundo, perdem totalmente seus efeitos. Aí entra os milagres substituindo tudo aquilo que o ego fez, porque o ego perdeu seu efeito. Pois os outros reagem ao ataque se o percebem, e se estás tentando atacá-los, não serás capaz de evitar interpretar isso como uma confirmação. Então, se eu estou no ego, é óbvio que os que ainda não sabem disso, do que nós estamos aprendendo com Jesus, eles ainda nos atacam, porque eles ainda estão no sistema do ego. Isso é óbvio. Mas se eu não acreditar mais nisso, eu não verei mais o ataque. A não ser que eu não acredite, que eu penso que eu sou igual a ele também, um separado. Aí eu vou confirmar que o ataque é real. O único lugar onde podes cancelar toda a confirmação desse ataque é em ti. Então, que o ataque tanto do irmão quanto meu para com o irmão e do irmão para comigo, o único lugar que eu posso cancelar isso é dentro de mim mesmo. Cada um dentro de si. Pois tu és sempre aqui. Pois tu és sempre o primeiro alvo do teu ataque, e se isso nunca aconteceu, não tem consequências. Então, por mais que eu ache que eu estou só me defendendo do meu irmão, na verdade, a própria defesa já é um ataque, porque a defesa pressupõe que ele atacou, mas, na verdade, eu sou sempre o primeiro a ser ferido, então a própria defesa, ela me ataca a mim primeiro. Então, no momento que eu acredito que eu ainda sou como Deus me criou, embora que eu tenha aqui uma consciência individual e limitada, mas que o meu ser ainda é íntegro, esse sistema todo do ego de ataque, ele fica sem consequências. Aí entra o campo dos milagres. Aí aparece o espaço para o Espírito Santo substituir
cada coisa feita pelo ego por um milagre. Atrás de cada perdão tem um milagre. E o perdão é esse desfazer. Isso que nós estamos aprendendo agora, e perdão são sinônimos também. O amor do Espírito Santo é a tua força, pois a tua está dividida e não é, portanto, real. Então, a minha força, que é a parte da qual estou consciente, porque eu estou consciente apenas de uma imagem que o ego projetou, de uma minúscula parte do meu ser. Cada um é consciente só daquela parte representada pelo próprio corpo. Então, esse ser individual, psicológico, esse tem a mente dividida e, portanto, a força dele está dividida, não é integral. Mas o amor do Espírito Santo que está em cada um desses ser, este é a força, porque esse é íntegro, porque esse é completo. Então, só o amor do Espírito Santo é completo. Aquele que a minha consciência consegue alcançar, e ela no máximo ama o filho, ama o esposo, ama alguns parentes, ama alguns amigos, e olha lá. Então, esse individual, ele é enfraquecido, então ele não pode amar integralmente. Só na mentalidade do Espírito Santo, só com a totalidade da consciência é que é possível o amor total. E só o amor total é forte. O amor fracionado, tal como dentro do mundo aqui do ego, cada pessoa tem amores próprios, que só ela tem, o outro não tem. Então, isso é um amor fracionado. Esse amor é fraco. Por quê? Porque ele não é real. Só o que é íntegro é real. No 4.2, não podes confiar no teu próprio amor quando o atacas. Então, na verdade, se eu ataco ou a mim ou ao meu irmão, na verdade, eu estou tentando atacar um Cristo. Eu estou tentando atacar a quem Deus ama. Então, eu estou atacando o amor. Então, como é que eu posso ter um amor perfeito se eu ataco aquilo que o amor perfeito ama? Não podes aprender sobre o amor perfeito com a mente dividida, porque a mente dividida fez de si mesma um aprendiz deficiente. Então, individualmente, ninguém jamais vai aprender o que é um amor perfeito. Só na mente íntegra, só na mente certa, só naquela parte onde a minha parte individual aceita ao Espírito Santo, e aí ela se torna íntegra por se unir ao Espírito Santo, aí ela passa a ser um aprendiz eficiente. Então, individualmente, 100% todos são deficientes, enquanto se acharem individuais. Tu tentaste fazer com que a separação fosse eterna, porque querias reter as características da criação, mas com o teu próprio conteúdo. Então, o sistema do ego, e nós fizemos o ego, ele se auto-perpetua tentando imitar a eternidade de Deus. Então, nós queremos o eterno, haja vista que tudo no mundo evolui no sentido de buscar o eterno, seja em formas diferentes, mas esse anelo, ele vem por tentar imitar as características do céu, porém com conteúdo fracionado, porém com conteúdo errado. No entanto, a criação não pertence a ti, não pertence a um ser individual, a criação só pertence ao ser íntegro, ao ser que está identificado com Cristo e, portanto, ele faz parte do todo, a criação só pertence ao Cristo. E aprendizes deficientes necessitam de ensino especial. Então, agora o Espírito Santo precisa de uma forma de ensinar individual. Há pouco a gente tinha comentado isso antes de iniciar a gravação, no exemplo do Márcio, como o Espírito Santo traz para cada um a forma de ensinar da qual essa pessoa precisa. E cada estudante alerta, ele pode ver-se nessa experiência. Se funciona com um, o Espírito Santo funciona com todos, porque ele está em todos. No 5.5, aprendizes deficientes
não são uma boa escolha enquanto professores, nem para si mesmo, nem para nenhuma outra pessoa. Dificilmente te voltarias para eles a fim de estabelecer o currículo através do qual pudesses escapar das suas próprias limitações. Se compreendessem o que está além de si mesmo, não seriam deficientes. Então, ninguém individualmente, sem aceitar ao Espírito Santo, sem aceitar a parte da mente certa que ainda está em Deus, é um professor eficiente. Cada ser que se identifica com o que a sua, com aquilo que ele percebe, isso o limita. Então, enquanto ele está limitado, ele não tem o alcance do todo. Então, ele é um péssimo professor. E ninguém, em sã consciência, seguiria um professor assim. Embora que o ego mande seguir professores assim o tempo todo. Tu não conheces o significado do amor. E olha, Jesus de novo está falando para o ser individual, para aquele ser do qual nós estamos conscientes. Esse é o segredo, a consciência individual, mas a realidade do ser é íntegro. Então, Jesus está falando agora para o ser que eu sou consciente. Esse não conhece o significado do amor e esta é a tua deficiência. É isso que dentro da nossa consciência nos faz deficientes. A nossa consciência, no momento que ela se fragmentou do todo, ela perdeu a capacidade de compreender o amor, porque o amor só pode ser compreendido como todo que ele é. O amor não se fraciona, o amor é único, não existem dois amores. Então, nós não, com uma consciência individual, não temos como compreender este amor. E essa é a nossa deficiência. Por isso que nós não temos como individualmente ter uma consciência do que é o céu. Primeiro, nós temos que voltar a nossa jornada para a consciência, para na consciência nós voltarmos a nos lembrar do todo. E aí nós saberemos de novo o que é o amor e nos sentiremos o todo. Então, o Espírito Santo é que guarda isso para nós. Individualmente, nós não temos como alcançar isso, mas o Espírito Santo faz isso por nós. Não tentes ensinar a ti mesmo o que não compreendes e não tentes estabelecer metas para o currículo quando as tuas claramente falharam. Então, nós obviamente falhamos em nos fazermos lembrar do amor ou de nos fazermos felizes ou de voltar a nos sentirmos íntegros. Nós falhamos totalmente nisso. Então, não podemos mais ser professores de nós mesmos. A meta do teu aprendizado tem sido não aprender. E isso não pode levar ao sucesso do aprendizado. Tu não podes transferir o que não aprendeste. E a deterioração da capacidade de generalizar é um fracasso crucial do aprendizado. Então, se eu não posso generalizar o que eu aprendi, se eu não posso passar tudo que eu aprendo sobre o amor para me lembrar do ser íntegro que eu sou, se eu continuar sendo apenas uma consciência limitada, individual, então o que esse ensinamento está me ensinando? Nada, porque eu não vou voltar nunca a ter consciência no céu dentro disso. Então, para mim voltar a ter consciência do céu, para mim voltar de novo a ter consciência do ser feliz que Deus me criou e do ser íntegro, aquele que tem tudo, eu preciso transferir aquilo que a minha consciência individual está aprendendo para lembrar desse ser. Só que as metas que o ego colocou, as individuais, elas não conseguem generalizar isso, porque elas são individuais, porque elas não alcançam o todo. Só a meta do Espírito Santo alcança o todo. Só o Espírito Santo consegue transferir de um ensinamento individual que ele tem para com cada um de nós, para isso, em última instância, nos levar a, na nossa mente, nós nos lembrarmos de quem que nós somos, que é o processo que aconteceu com Jesus e com todos os iluminados. O que é a iluminação?
o ser da consciência individual volta a se lembrar em consciência do ser íntegro que ele é em Deus. Ele volta a se lembrar do Cristo como um todo. Isso é iluminação. Mas para isso, o treinamento individual tem que se transferir para isso. E se o do ego é um treinamento em não aprender isso, como é que ele vai transferir isso para o céu? Então, o ego nunca vai nos levar para o céu. Aliás, é isso que ele quer, porque essa é a forma dele se eternalizar, dele se tornar eterno, dele imitar o céu. E nós estávamos com nossa aliança junto ao ego nisso. Nós precisamos saber nisso para mudar a nossa aliança, retirar ela do ego e colocá-la no Espírito Santo. Aqui no 5, no 6.5, pedirias àqueles que fracassaram em aprender que te dissessem para que servem os recursos de aprendizado? Então, aquele que não aprendeu nada, é a esse que tu vai pedir para te ensinar alguma coisa? Aquele que não aprendeu? E o ego não aprende. Então, vou pedir para o ego me ensinar o que é o céu? Eles não sabem. Se pudessem interpretar os recursos corretamente, teriam aprendido com eles. Então, se não aprenderam, é porque não sabem. Então, não adianta insistir na nossa mente individual errada, separada, ou nós, por conta própria, tentarmos aprender. Nós jamais aprenderemos por conta própria. Nós precisamos do recurso do Espírito Santo, nos voltar a Ele, aceitar a Ele como nosso professor, aí sim, Ele transfere isso por nós. Eu tenho, aqui no 7, eu tenho dito que a regra do ego é busca e não aches. Nós vimos isso durante toda a aula passada, o quanto o ego quer nos desviar da meta do nosso ser verdadeiro, nos desviando através do busca e não aches. Essa é a meta do ego. Aliás, e ele a faz muito bem. Ele tem 100% acerto nisso. Nós nunca vamos achar nada no ego. Traduzida em termos curriculares, isso quer dizer tenta aprender, mas não tenha sucessos. Então, é isso que o ego quer, que nós aprendamos, principalmente que nós aprendamos que precisamos voltar a Deus, mas que não tenhamos sucesso, que continuemos pensando que somos seres individuais que têm que voltar a Deus. Isso é fadado ao fracasso, porque isso é levar o ego a Deus. Então, primeiro temos que corrigir o que nós acreditamos equivocadamente sobre a nossa identificação, sobre quem nós somos. Nós não somos isso que a nossa consciência está mostrando. Nossa consciência está demonstrando apenas um diminuto aspecto do nosso ser. O nosso ser é o Cristo, é íntegro. O resultado, estão falando aqui que aprender e não ter sucesso. O resultado dessa meta curricular é óbvio. Todo recurso legítimo de aprendizado, toda instrução real, toda orientação sensata no aprendizado serão interpretados equivocadamente, serão distorcidos, já que tudo isso serve para facilitar o aprendizado contra o qual se coloca esse estranho currículo. Então, o ego pega tudo que o Espírito Santo nos ensina e distorce, se nós permitirmos olhar com o ego para o que o Espírito Santo está nos ensinando. Porque o ego não quer que faça sentido mesmo. Então, essa é a meta do ego. Por isso que antes de cada aula a gente tem entregue a meta ao Espírito Santo, porque só com o Espírito Santo podemos aprender isso. Nunca individualmente, gente. Nunca tentem entrar num instante santo individualmente, porque vocês estarão, e eu mesma, se eu fizer, estaremos levando o ego ao Espírito Santo e o ego distorce tudo. Então, a primeira coisa a fazer é lembrar de colocar o professor certo na nossa mente, ir à mente certa, e aí sim seguir a aprendizagem. Se estás tentando, aqui a Flora levantou a mão. O que veio para mim essa questão do intelecto, que ele é uma simples ferramenta que a gente usa, né?
mas que ele pode totalmente, todos os caminhos, e não sei mais ainda, ser usado como defesa contra a verdade, porque eu sinto que quando a gente fica muito preso no intelecto para não sentir, né, sentir realmente esse convite, né, e olhar para a mente, a gente fica girando em torno das teorias, do conceito do curso Milagres, as frases bonitas do curso, toda a beleza do curso, mas fica preso no intelecto. E aí é a sabotagem que eu sinto que o ego vem, ele te dá uma maior força, maior apoio para aprender o curso. Vamos estudar esse curso, vamos estudar, vamos aprender os detalhes, cada palavra, mas é uma defesa para não sentir esse espaço do observador, que é o Espírito Santo. Então eu sinto que em outras épocas isso aconteceu muito comigo, eu ficar muito presa no intelecto, racionalizando para não entrar em contato com o sentimento, né? Porque existe uma coisa por trás aí para entrar em contato, que é o foco do curso, e também para entrar em contato, porque você fica pensando o tempo todo sobre o curso, você não dá um espaço de quietude mínima para entrar em contato com esse observador. Então, é o que vem na minha experiência muito claramente isso. O intelecto ele é uma ferramenta, a gente precisa entender, mas a gente precisa, ao mesmo tempo, sentir que esse entendimento ele é uma pequena porcentagem e pedir para o Espírito Santo ajudar a gente a aprender o curso. Eu fiz muito isso no início, porque eu já tinha passado por outros caminhos em que eu vi muita racionalização, houve muita fuga no intelecto. Então, quando chegou no curso, eu senti a profundidade de pedir, Jesus, me mostra como que eu aprendo o seu curso. Porque eu já tinha entendido que esse intelecto, ele gera essa defesa contra a verdade. E todos nós estamos envolvidos nisso, né? A gente precisa ler, a gente precisa usar esse intelecto. Mas, às vezes, é muito sutil e distorce mesmo. Então, para mim, o que a Wing está falando assim, é muito importante. A gente senta para estudar, a gente senta para fazer uma meditação, um momento de silêncio. Primeiro de tudo, Espírito Santo, esteja comigo aqui, esteja comigo me orientando nesse estudo, nesse olhar da minha mente, porque através dele eu sinto que tem essa sustentação. Eu já fui meditar muito com o ego e passava muito mal. Então, acho que precisava até tomar um antidepressivo depois que eu ia meditar, porque eu estava meditando com o ego. E o curso estabelece essa meta. Primeiro, pede o professor certo, para a gente ler, para a gente estudar, para a gente fazer uma meditação. Gente, é muito importante isso que a Ingrid está dizendo. Vamos lembrar sempre, 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 porque com ele, junto com a gente ali, ele consegue orientar a gente, dar inspiração, trazer insights, pedir para ele mostrar como é que esse curso me ensina, me leva para os professores certos, para os irmãos que vão me ajudar, e ele vai guiar assim absurdamente, mas sempre estabelecendo o contato primeiro com ele, porque esse sistema ele é ardiloso e o ego vai fazer de tudo para a gente não viver o curso. Exato, obrigada, Flora. Exatamente, o ego faz de tudo e no ego não há transferência para o nosso ser. Então, como que a gente, todos querem despertar do sonho, como que a gente vai fazer isso se não houver transferência? Só o Espírito Santo transfere aquilo que individualmente aprendemos para a lembrança do nosso ser. A Ana também levantou a mão. Só abrir o microfone, Ana. Na mesma linha da Flora ali, que eu inicialmente, eu me prendia muito naquela... Isso a gente faz em tudo que é leitura, né? Quando a gente pega uma leitura mais difícil, cognitivamente falando, né? Começa a ler, aí, não entendi nada, deixa eu voltar. Não entendi nada, deixa eu voltar. Não entendi nada, deixa eu voltar. Aí daqui um pouco começa aquele sono, acho que não vai dar mais hoje. Aí, sabe, sempre uma coisa assim. Aí, conforme os meses foram passando, eu comecei a ouvir e eu identifico isso como a voz do Espírito Santo, sabe? Do tipo assim, para de te atrasar, porque isso é um estudo para o resto da tua vida e tu vai voltar aqui inúmeras vezes. Então, para de te atrasar e inventar desculpa e segue,
porque tu já teve o contato com a, vamos dizer, teve o contato com a verdade, aquela parte da mente que precisava, já teve o contato com o conhecimento necessário para agora, então segue, porque tu vai voltar aqui. Tu ainda vai voltar aqui muitas vezes, mas segue e para de te atrasar. Cada vez mais essa mensagem foi ficando cada vez mais forte. Então, hoje, eu não me prendo mais caso eu não tenha entendido profundamente uma mensagem. Eu sigo. E aí, o que que acontece? Lá na frente, eu encontro outra coisa, porque Jesus fala no livro inteiro a mesma mensagem de maneiras diferentes, né? Então, aí lá na frente, tá bom, entende? Aí foi fazendo totalmente sentido daquela voz de me dizer, para de inventar desculpa, segue a leitura, não fica esperando dar sono para dizer que, ai, agora não vai dar mais. Então, é isso mesmo, sem racional, sem intelecto, né, fora, né, tem que... Perfeito. O Espírito Santo precisa do nosso intelecto, sim, porque é nós que precisamos despertar, não ele. Então, ele precisa, mas ele precisa do intelecto ferramenta, como nós usando ele como uma ferramenta para a nossa mente, que está fora do espaço e do tempo. É um recurso de aprendizagem. E ele precisa desse recurso que a gente ofereça para ele, porque ele não pode tomar a força. Se nós decidimos manter o intelecto no ego, o Espírito Santo espera. Ele não pode ir lá arrancar a força, porque seria decretar duas vontades. É tudo que o ego quer. Dizer que o que Deus criou tem duas vontades. E o Espírito Santo sabe que não existe em duas vontades. Então, ele aguarda até nós mudarmos a nossa mente. Então, quanto mais nós oferecermos nosso intelecto ao Espírito Santo, mais rápido será a aprendizagem e a transferência dessa aprendizagem para a nossa mente, para o nosso ser, para o nosso despertar. Mas continuando aqui no 7.5, se estás tentando, só dar um ok aqui para. Ok. No 12, então 7.5. Se estás tentando aprender como não aprender, e o objetivo do teu ensino é derrotar o teu próprio propósito, o que podes esperar além de confusão? Então, o ego, se ele é tão obstinado a nós não aprendermos o ser que nós somos, o que nós podemos esperar que venha do sistema dele, senão confusão? Então, quem é que ainda estranha que há tanta confusão dentro do sistema do ego? É a coisa mais natural que pode advir disso. Só a confusão mesmo. Como é que alguma coisa coerente pode vir de um sistema incoerente? Tal currículo não faz sentido. Então, esse currículo do ego que diz procures aprender, mas não aprendas, ou busques e não achas, isso não faz sentido. Essa tentativa de aprender de tal forma enfraqueceu a tua mente que não podes amar, pois o currículo que escolheste é contra o amor e não passa de um curso que te ensina como atacar a ti mesmo. Então, todo o amor especial individual que nós temos aqui no mundo, que o ego tanto preza, que ele tanto apregoa como a melhor coisa que ele fez, o amor especial, está atacando por ser separado. Ele está atacando o amor do ser íntegro que nós somos em Deus. Está atacando a nossa memória do Cristo que nós somos. Cada vez que prezamos a individualidade e buscamos preencher pelo ego aquilo que forma a individualidade, estamos atacando o ser íntegro. Então, esse currículo que ataca a si mesmo, porque se ataca o ser íntegro, está atacando a mim mesmo, como que isso faz sentido? Que currículo é esse? O que há a se aprender quando, na verdade, estou atacando a mim mesmo? Que bem pode advir disso? Como que eu vou lembrar novamente de uma consciência do céu com tal estado de mentalidade? Uma meta suplementar desse currículo é aprender como não superar a divisão
que dá credibilidade ao seu objetivo básico. Então, é tudo que o ego quer, ensinar a divisão, ensinar que somos individuais. Tudo no mundo físico colabora nesse sentido. Todas as provas físicas dentro do mundo físico são que todas as coisas são individuais. Então, ela não olha além da forma física para o que é real, para aquilo que realmente é íntegro, para aquilo que faz a unicidade. Ela fica só na forma física, ela fica só. Jesus faz o exemplo de um quadro emoldurado, fica só na moldura, não olha para o quadro. Quando, na verdade, o tesouro é o quadro e não a moldura. Então, o físico, o individual, é só uma diminuta cerca ao redor do nosso ser, mas ela esconde a consciência do ser. E o ego faz tudo para nós olhar só para esse individual e não para o ser. Tu não te separarás e tu não superarás a divisão desse currículo, pois todo o teu aprendizado estará a favor disso, tudo no ego. Todavia, a tua mente protesta contra o teu aprendizado, assim como o teu aprendizado protesta contra a tua mente. E assim lutas contra qualquer aprendizado e tens sucesso, pois é isso que queres. Então, na verdade, a nossa mente, e na mente nós ainda sabemos que nós somos o Filho Santo de Deus, o Filho íntegro, ele protesta, na nossa mente nós protestamos contra aquilo que aprendemos que somos individuais. Assim como aqui na forma física nós estamos protestando contra o fato de sermos uma mente fora do corpo e do espaço, porque o físico, ele quer dizer que a mente é aquele intelecto que está dentro do cérebro. E isso não tem nada a ver com a mente. Então, existe um conflito entre a mente e aquilo que a nossa experiência diz que nós somos, entre a nossa experiência. Mas talvez, e nesse conflito, na verdade, é isso que o ego quer, esse conflito, e é nisso que nós temos sucesso. Então, conflito temos mesmo. Mas talvez não reconheças, mesmo agora, que existe algo que queres aprender e que podes aprender porque é tua escolha fazê-lo. Então, mesmo individualmente, ainda tem uma coisa que nós queremos aprender. Ainda assim, por mais que o ego nos mostrou todo esse universo aqui, ainda assim tem uma chama, tem um chamado, tem um atrativo, tem alguma parte da nossa individualidade que ainda está conectada com o nosso ser, um resquício de lembrança de que nós não somos isso aqui, nós somos algo a mais, e esse resquício, essa última lembrança é que nos chama para aprender. Então, todos têm esse chamado, quer eles estejam cientes disso ou não. Na maioria das vezes, as pessoas não estão cientes dele, mas todos eles têm, em um ou outro momento, esse chamado. Embora possam não percebê-lo, não identificá-lo corretamente, às vezes pensam que esse chamado é apenas uma outra forma de não se sentirem adequados dentro do que acreditam que são, mas esse não estar adequado dentro do que a gente acredita, do ser que a gente é, dessa consciência individual, é um reflexo já desse chamado para o todo. Então, todos experienciam isso, mas nem todos sabem identificar essa experiência. Então, a gente precisa olhar calmamente de volta para isso, para identificar isso dentro de nós. Tu que tens tentado aprender o que não queres, né, que tenho tentado aprender que eu sou um ser individual e eu não quero isso, eu quero ser o ser que Deus criou, deves te encorajar, pois embora o currículo que estabeleceste para ti mesmo seja, de fato, deprimente, é apenas ridículo se olhares para ele. Olha que coisa mais libertadora. Esse mundo, todas as coisas que o ego nos disse que é tão sério, mas tão sério a ponto de alguém se sentir extremamente deprimido por vivenciar isso, quando ele olha isso a partir da mentalidade do Espírito Santo,
Isso não é deprimente, gente, é ridículo, é risível. É só motivo de dar risada, não de debochar, mas de rir-se da possibilidade de ter acreditado nisso. Então, onde fica o efeito daquilo que tanto nos trouxe medo? Cadê? É ridículo do começo ao fim. Esta é a mensagem mais libertadora que o aprendizado do Espírito Santo tem sobre o do ego. E realmente, quando nós olhamos de volta para o ego, a partir do Espírito Santo, ele apenas é ridículo do começo ao fim. Risível, apenas isso. E por isso que todos que aceitam o Espírito Santo seguem ainda nessa jornada aqui, mas extremamente felizes, eles dão uma guinada, porque ao invés de serem deprimidos, passam a perceber o quanto é ridículo e se libertam nisso, se desvai o poder do ego. Cadê o poder do ego daquilo que minha alma, o meu ser, a minha mente está rindo? Quem que vai me convencer ainda que isso pode me ferir quando eu vi que isso era apenas uma imagem, ou é apenas uma coisa ridícula, uma imaginação vã? Então, este é o poder, isso é força, gente. Então, descobrir que ao invés de, dentro do ego, aquilo que era tão deprimente, que tanto feria, que era tão ai, 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 ui, 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 que era a última coisa do universo, é apenas uma coisa a rir-se, a liberar, a deixar ir, porque é ridículo. Será, aqui no 8.2, será possível que o caminho para alcançar uma meta seja não atingi-la? Será que o caminho que o ego faz de buscar a Deus, mas ele não quer que eu encontre a Deus, será que esse então pode ser o caminho para me fazer feliz? Se o objetivo do ego é não me fazer feliz, é não me deixar de volta a consciência de que eu sou, demite-te agora mesmo do cargo de professor de ti mesmo. Essa demissão não conduzirá à depressão. É meramente o resultado de uma apreciação honesta daquilo que ensinaste a ti mesmo e dos efeitos do aprendizado que daí resultaram. Então, parar de nós, por conta própria, querer aprender alguma coisa. Nós, por conta própria, querer sermos os professores de nós mesmos. E quando nós pararmos disso, o ego diz que, sem professor, que nós ficaremos, então, sem professor e vamos ser deprimidos. Pelo contrário, para nós nos demitirmos, nós automaticamente teremos que aceitar outro professor, ao Espírito Santo. E aí sim nós estaremos no professor da alegria. Aí sim nós nos tornaremos totalmente invulneráveis no nosso estado mental. E se estivermos invulneráveis no estado mental, o que pode nos atingir? Nada, porque a gente verá a falsidade por detrás do nada e verá a realidade por detrás disso, que ainda sou eu mesma por detrás disso. Então, como que eu vou me ferir a mim mesma? E nisso o irmão fica liberado e eu, como ser individual, fico liberada. Então, o Espírito Santo é o único professor digno da minha mente. Como Jesus diz, demite-te agora mesmo de ti mesmo, ou seja, demita o ego, porque eu individualmente sou ego. Sob as condições apropriadas de aprendizado, que tu não podes prover nem compreender, então, as condições apropriadas que eu preciso, eu não compreendo e eu nem posso dar, porque eu individualmente estou com ego. Mas um excelente aluno e um excelente professor. Então, quem que é esse professor? O Espírito Santo. Então, com o Espírito Santo, nós nos tornaremos excelente aluno e excelente professor. Mas ainda não é assim, e não será assim enquanto toda a situação de aprendizado que estabeleceste não for revertida. Enquanto não demitir o ego. Enquanto tiver um pouco no Espírito Santo e muito no ego, ainda não é assim. Ainda não sou excelente aluno nem excelente professor. Mas no momento que eu colocar só no Espírito Santo
a minha mente, aí sim, isso certamente será a realidade. O teu potencial de aprendizado, propriamente compreendido, é ilimitado, porque vai conduzir-te a Deus. Então, essa capacidade de aprender que nós fizemos no ego, é ela que vai nos levar de volta a Deus. Mas sob o professor certo, jamais sob o ego, jamais sobre o professor que não ensina o caminho a Deus. Tu podes ensinar o caminho até ele e aprendê-lo, seguindo o professor que conhece o caminho até ele e compreende o seu currículo para aprendê-lo. Então, quem que é aqui está em maiúsculo, o seu professor? O Espírito Santo de novo. Então, cada um de nós, pode aprender o currículo do Espírito Santo e ensiná-lo e voltar a lembrar de quem que nós somos em Deus, seguindo ao Espírito Santo. O currículo não contém ambiguidade alguma, ele nunca é dual, ele é sempre a mesma coisa, porque a meta não é dividida e o meio e o fim estão em pleno acordo. Então, tudo que nós tivermos que fazer aqui no mundo ilusório ainda está de acordo com a meta do céu, quando o professor é o Espírito Santo. Os meios e o fim estão de acordo. O que nós fizermos aqui na nossa passagem no sonho, até despertarmos, e a nossa meta do céu, elas estão de acordo. Quando nós estamos sob um currículo que sempre ensina a mesma coisa, e uma única coisa, que é o currículo do Espírito Santo. Só tens que oferecer atenção, uma atenção que não seja dividida. O que significa isso? Eu só posso querer ter um professor como guia. Isso é uma atenção não dividida. Se eu quiser ainda aprender a metade do ego, aquilo que eu acho bom do ego, e aquilo que me assusta, eu quero aprender do Espírito Santo, eu não estou oferecendo uma atenção única, eu estou oferecendo uma atenção dividida. Eu ainda quero aprender com dois professores que são totalmente opostos entre si. E isso é impossível. É impossível aprender duas mensagens contrárias de dois professores opostos. Nós, lá no início dos capítulos, nós aprendemos isso. Como dois professores, se eles ensinam o contrário, eu não posso seguir aos dois, a menos que eles ensinassem a mesma coisa. Mas o ego e o Espírito Santo, eles são totalmente contrários em tudo que eles ensinam. Então, a minha atenção tem que ser não dividida. Aí eu aceitarei só o que vem do Espírito Santo. Tudo mais te será dado. Então, eu só preciso dar essa atenção. O resto, o Espírito Santo faz por nós. Não precisamos fazer mais nada. O resto, como que ele vai fazer, isso é com ele. Pois, na realidade, queres aprender corretamente e nada pode se opor à decisão do Filho de Deus. E por sermos filhos de Deus, por aquele resquício da mente certa que todos trazem em si, todos querem aprender. Apenas não sabem ainda por onde, os que ainda não estão aprendendo. Mas todos querem aprender. O seu aprendizado é tão ilimitado quanto ele. O aprendizado de um filho de Deus tem que ser tão total quanto do próprio Deus. E por isso que só o currículo do Espírito Santo é que são. E por isso que o currículo do ego é totalmente ridículo quando nós olhamos a partir do estado mental do Espírito Santo. Então, com isso, nós concluímos aqui o que nós trouxemos hoje sobre este subtítulo, sobre o currículo do Espírito Santo. E na quinta-feira, sobre a visão de Cristo, é mais uma continuação dentro do currículo do Espírito Santo, a visão de Cristo. Nós já tivemos alguns relatos aqui maravilhosos, umas participações, mas temos agora também o nosso horário aberto. A Flora levantou a mão. É que veio para mim também, que eu sinto que vale a pena compartilhar,
e que eu tenho muito isso para mim, na minha prática, é que essa coisa da gente ficar muito preso no intelecto, eu sinto que acaba vindo como uma seriedade que é rigidez. Então, se a gente observar, enfim, ambientes acadêmicos, onde você tem pessoas que são muito intelectualizadas, elas geralmente são muito sérias e muito medrosas, elas estão apegadas elas estão defendendo aquela teoria. Tem muita disputa intelectual nesses ambientes, digamos, onde o intelecto que o ego criou é o bambambam. Bam, bam. Então, você vê que é um ambiente, eu percebia isso na minha faculdade. Pessoas muito intelectualizadas geralmente são muito amedrontadas, porque elas estão dando a vida por aquela teoria que elas estão acreditando. E uma outra coisa também, elas são muito sem senso de humor. Não tem uma leveza, não tem um senso de humor que traz uma leveza para o aprendizado. Não foram todos os professores que eu encontrei que tinham essa perspectiva, mas muitos tinham. E então eu me espelhava sempre naqueles professores que eram mais brincalhões, que tinham uma posição de tirar um pouco de sarro das próprias teorias de si mesmo. E eu trouxe esse aprendizado aqui para o curso, porque eu já me peguei em momentos de ficar muito doutrinária com o curso, muito rígida, e passou um tempinho, como eu sempre peço para Jesus me mostrar sempre, vinha a sensação de que o ego entrou ali no intelecto, né, naquelas conclusões fechadas, porque o intelecto tem uma mente muito fechada, então essa seriedade, esse peso para estudar o curso, né, com certeza é um intelecto que é o ego ali, o ego está te direcionando no estudo, porque o Espírito Santo, embora a gente precise olhar para, às vezes, coisas desconfortáveis, porque são as nossas ilusões que a gente tem na realidade, mas é sempre uma visão muito gostosa, muito bonita, tem um amor que está sustentando, e tem uma leveza, tem uma coisa muito engraçada, tem uma coisa de você se ver com leveza, ver o irmão com leveza, porque não é se ver com leveza e ver o irmão pesado. A mesma visão que você se vê com leveza, você está vendo o irmão também. Então, é um ensino de muito mais leveza, mais gostoso. E quando entra, que eu achei muito legal o que a Ana falou, essa coisa do sono, essa coisa do esforço, vai fazer um esforço, querer entender cada palavra, é o ego ali no intelecto, querendo dar assessoria para o curso. E quando eu me pego assim, e quando eu me pegava, eu ficava muito esperta. E eu lembrava daquelas associações com pessoas muito intelectualizadas, inclusive que eu já fui muito. É uma seriedade, você quer provar que está certo, você é sério, você é chato, é seriedade, é que deu realidade para esse sistema. Então, quando você está muito pesado, está muito sério, está muito chato, a gente já se observa, eu estou no ego, não é o momento de estudar o curso, deixa eu fechar, deixa eu fazer outra coisa, com calma, me abrir para o Espírito Santo, que é o professor da alegria, o professor do amor, é ele que vai me ensinar esse curso, porque eu sinto que é muito importante, gente, eu sempre estou aqui observando isso em mim, se de repente eu quero corrigir o irmão, quero ficar na minha mente falando que o irmão está errado, através da teoria do curso, é o ego ali, dando assessoria para o curso, porque ele quer fazer o curso, ele acha que tem condições de aprender o curso. E isso é muito engraçado, porque você vai perceber que ele não entende nada, ele não sabe o que é o amor, ele não sabe o que é a leveza, o senso de humor. Mas nós somos isso, nós somos. Então é isso que você falou que eu achei lindo, né? A gente vai percebendo que é ridículo. E é o sistema, não é o irmão ridículo, eu ridículo, é o sistema. É muito ridículo. E é muito lindo isso, a gente poder compartilhar e sempre estar apoiando os irmãos nisso. Eu estou sempre aqui, junto com Jesus, me observando para estar fazendo desse estudo uma alegria, uma leveza. E é isso que eu senti de compartilhar, porque eu achei maravilhoso esse Obrigada, estudo. Flora. E eu fecho totalmente com a tua experiência também, e tenho certeza que todos os estudantes que já experienciaram da leveza com o Espírito Santo concordam com isso também, da leveza quando a gente está no Espírito Santo. O curso só é pesado quando a gente está com o professor ego, porque daí há que bate uma culpa. Aí o curso é altamente intelectualizado. Ele traz ensinamentos que muitas filosofias não têm. Aliás, ele está acima de todas as filosofias.
quando o ego pega isso, gente, isso bate uma culpa, ele sabe fazer disso uma seriedade, um peso, uma tonelada. Por isso que é tão importante, sim, que nós olhemos isso como professor Espírito Santo. Essa é a parte mais importante da lição de hoje, que a gente lembre de só fazer com o Espírito Santo. E se a resistência está grande demais, como a Flora disse, eu estou estudando, mas está demais mesmo, larga de mão, faz num outro momento. Então, quando conseguir pensar primeiro o Espírito Santo, aí siga. Por quê? Para nós parar de sermos os professores de nós mesmos. E nós, como eu sempre digo, é o ego, né? Que sejamos um com o Espírito Santo, com o amor, com a leveza, com a alegria. Essa foi a mensagem de Jesus, então, para nós, para hoje. Deixa eu ver aqui no chat se temos alguma coisa. Aqui era dos comentários. Alguém teria mais alguma coisa? Senão eu vou agradecendo a participação de vocês, vou encerrar aqui a gravação. E muita gratidão da gente ter recebido esse material de Jesus.